Muito bem, vamos lá. Força resultante. O que seria força resultante? Força resultante é quando eu tenho mais de uma força aplicada em um corpo, em um sistema. Então, eu tenho mais de uma força. 2, 3, 4. Então, vamos só simular aqui. Vou dizer que eu tenho um corpo. E tem aí uma força puxando um sentido, no outro, assim. Então, tem aí 4 forças. Muito bem. O corpo pode se mover ou não, dependendo da intensidade dessas forças, do valor de cada uma delas. Muito bem. Então, ela vai se mover num único sentido, se existir movimento. Então, se existir movimento, ela vai deslocar para um lado, para o outro, para cima. Então, alguma coisa vai acontecer aqui. Muito bem. E esse resultado final da ação de todas essas forças aqui, o resultado final é chamado de força resultante. Ou simplesmente resultante representado pela letra R. Então, o que é uma força resultante? É o efeito, vamos dizer assim, final de um sistema, de um conjunto de forças que esteja agindo sobre um ponto, sobre um corpo. Esse resultado final é a resultante. Então, força resultante é isso. É como se existisse uma única força. Vamos dizer, digamos que o corpo se mova para a esquerda. É como se existisse uma única força atuando nesse corpo. Então, isso é força resultante. Muito bem. Vamos aí ao sistema de forças. Então, aí tem 2 forças, primeiro caso aqui. 2 forças, mesma direção, mesmo sentido. 2 forças, mesma direção, sentidos opostos. Muito bem. Então, o sistema de força é isso, que eu tenho mais de uma força. Então, o sistema com 2 forças. Quando eu tenho elas mesma direção e mesmo sentido, olha, a resultante, como é fácil. Basta somar. E se elas estiverem na vertical? Mesma coisa, basta somar. Então, bem simples. Se eu tiver aqui, por exemplo, 20 newtons, 40 newtons, então eu vou dizer que a resultante vai ser 20 mais 40 newtons, a resultante vai ser 60 newtons. Bem tranquilo. Então, isso aí, super de boa, fácil, tranquilo. Vamos ver agora se o sistema de força tiver forças mesma direção, horizontal, sentidos opostos. Então, agora, a resultante é a diferença. Faz sempre o maior menos o menor. Lógico que se ela tiver essa situação, a resultante vai ser no sentido da maior. O resultado final da ação daquelas forças será no sentido da maior. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver 60 newtons, 20 newtons, sentidos contrários, a resultante, bem fácil, vai ser 60 menos 20, vai dar igual a 40 newtons. E você pode dizer que o sentido dela vai ser como se eu tivesse uma única força de 40 newtons atuando no sentido para a esquerda. Então, isso aí, bem tranquilo. Vamos ver uma outra situação agora. Qual é a outra situação? Se as forças forem ortogonais. O que é ortogonais? Que elas fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então, vamos colocar aqui o corpo e vamos colocar uma força para cima e outra nesse sentido,
representamos aqui um ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho R2. Desculpe, vamos fazer F para não ficar confundir com o resultante. Então aqui eu vou ter F1 e aqui eu vou ter F2. Muito bem. O que nós vamos ter aqui? Então aqui nós vamos ter o seguinte. Duas forças que estão aplicadas no corpo. Qual é o corpo? Não importa, temos aqui duas forças. Então a resultante delas, a resultante vai ser essa formulazinha. A resultante ao quadrado, F1 quadrado, mais F2 ao quadrado. Mais fácil até fazer. Vamos supor aqui então, vamos fazer uma simulação numérica aqui. Temos um corpo. Temos um corpo aqui, depois fomos atrapalhados aqui pelo sinal, e temos a aplicação de uma força de 8 newtons. E nesse sentido temos a aplicação de uma força de 6 newtons. Qual vai ser a resultante entre uma força de 8 e uma força de 6? Não vai ser somar nem subtrair se elas estiverem ortogonais. É um ângulo de 90 graus entre si. Então você assim, que a resultante ao quadrado vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Qual você pega primeiro? Tanto faz. Daí eu vou ter que a resultante ao quadrado é igual a 36 mais 64. Está todo mundo craque nisso já, né? Resultante ao quadrado vai ser 100 e 100, 36 mais 64. E agora, terminou? Não, nós não queremos resultante ao quadrado, nós queremos a resultante. O quadrado passa raiz quadrada. Então a resultante vai ser raiz quadrada de 100, que todo mundo sabe é 10 mil. Então essas duas forças geram uma resultante de 10 newtons. Ok? Muito bem, então. Mais um exemplo. Mas temos 3 forças aí. O que nós vamos fazer com 3 forças? Pode fazer duas primeiro, pode fazer, por exemplo, aqui, ó, as duas estão no mesmo sentido. Então eu vou ter, pode só representar a força, uma força assim de 200, e a resultante dessas duas dá 220, só somar. E no final eu vou ter esta menos esta, eu vou ter uma força final de 20 newtons. Está aí, ó. Bem fácil, você pode fazer dessa maneira simplificada, para depois a gente inserir em algum outro cálculo que for necessário. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo ortogonal. Então, vou colocar duas forças. Necessariamente não vou colocar o corpo agora, só as forças. Duas forças ortogonais. Muito bem. 30 newtons, 40 newtons. Então elas vão dar uma resultante, sim. Como eu traço essa resultante? Depois nós vamos pegar, fazer com calma, você pegaria uma reguinha e faria uma paralela a de baixo acima. Não ficou bem paralela. Igualzinho esta aqui. E aí você vai fazer uma igualzinho esta aqui. A setinha para o mesmo lado. Setinha, setinha. E aí você junta aqui, a resultante vai ter este sentido. Não vai ser horizontal nem vertical. Então, assim como verificar a direção e sentido da resultante. Muito bem. E o cálculo? O cálculo vai ser a resultante ao quadrado igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Eu tenho que fazer 40 vezes 40? Exatamente. 4 vezes 4, 16. 1 zero vira 2, 1.600. 3 vezes 3, 9. 2 zeros, 1 zero vira 2, 900. Já vimos isso lá na matemática. Então, a resultante ao quadrado vai ser 2.500.
Então, a resultante vai ser raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 100, 10. 0, 50. Então, 40 e 30 dá uma resultante de 50 newtons neste sentido. Mais um exemplo. Três newtons, 4 newtons. Então, vamos ver agora. Você projeta esta. Vou projetar de cima, está aqui a setinha. Lógico, pegaria uma regrinha para fazer isso. Vamos projetar esta. Aqui. Aqui está. Então, final com final. Aí você liga aqui, ó. Pronto, está aí a resultante, o sentido dela. E a resultante ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 9 mais 16, que dá 25. Então, a resultante vai ser raiz quadrada de 25, que dá 5. Mesmo exercício, só acrescentado alguns zeros. Ok?